Estamos live? Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de conversas do Lugar ao Sul. Hoje, dia 9 de maio, comemoramos o Dia da Europa e comemoramos mais outras coisas, e por esse mundo fora. E decidimos fazer mais esta conversa, muito estruturada, pensada, discutida e refletida. E temos aqui este fantástico painel de 6 pessoas, que eventualmente pode crescer, com alguns dos elementos do Lugar ao Sul podem eventualmente aqui chegar. E vamos aqui conversar um bocadinho sobre a Europa, sobre a Europa aqui, a Europa mais afastada daqui, e sobre, enfim, sobre onde a conversa nos levar. Eventualmente não chegaremos a falar do 1º de Maio e das coisas que aconteceram, mas tudo pode acontecer nestas conversas e, portanto, não digo que não chegaremos lá. Eu estou aqui a fazer aqui algum compasso de espera para perceber se já temos aqui algumas pessoas a ver-nos ou a ouvir-nos. Já temos aqui, a Vanessa está a dizer que sim, não é? Então podemos prosseguir. Eu se calhar lançava aqui o mote e depois víamos para onde é que isto ia dar. Mas começaria por dizer o seguinte, que na minha perspectiva existem hoje 3 grandes desafios para a Europa e que esses 3 têm uma influência direta num quarto. Desafio, diga-se. E esses 3 desafios são, ao meu ver, a questão da demografia, a questão da democracia e a questão das alterações climáticas. E parece-me que esses 3 são, hoje em dia, os desafios maiores que a Europa enfrenta, provavelmente o mundo também, mas enfim, referindo-nos aqui ao nosso continente, e esses 3 têm uma influência direta num quarto, que é a questão económica. E, portanto, eu não colocaria a questão económica num primeiro plano, e isto aqui deixo já este repto em jeito de desafio também ao Luís, não o colocaria em primeiro plano porque me parece que os outros 3 que referenciei anteriormente podem e devem ser uma preocupação principal hoje das instituições europeias e dos governos da Europa e também das pessoas, dos cidadãos. E também queria chegar aí para dizer-vos que, ou para concluir esta reflexão inicial, que nós falamos sempre muito sobre a Europa como uma coisa muito distante, como se fosse alguma coisa que estivesse longe de nós, em Paris ou em Berlim, e eu acho que isso também nos prejudica muito, porque temos que entender que nós somos tão europeus como qualquer alemão, francês ou de qualquer outra nacionalidade que faz parte da União Europeia. E eu acho que temos que assumir em pleno essa nossa cidadania europeia, e pelo menos eu que sou entusiasta do projeto europeu e acredito bastante nele, pelo menos sinto que muitas vezes nos deixamos ir por questões mais do dia-a-dia enfim, daquelas tricas mais políticas europeias que se vão gerando, do que na realidade são as coisas mais importantes. E depois também queria deixar aqui mais uma pisca ou mais uma dica, como quiserem, porque aqui há uns tempos também foi muito debatido sobre a Europa e uma questão aí num Conselho Europeu em que o nosso Primeiro-Ministro se insurgiu contra um Ministro das Finanças, seria holandês, não é? E houve uma grande exaltação nacional, toda a gente ficou muito contente porque o nosso Primeiro-Ministro enfrentou aquele malvado daquele holandês que vinha dizer que os povos do Sul eram isto e aquilo, nomeadamente sobre Espanha. E deixem-me dizer que eu não concordei nada com isso e achei aquilo uma desfaçatez tamanha vir para a praça pública falar sobre uma coisa daquele género, e eu acho que são questões dessas que hoje minam a reputação europeia e as nossas instituições. Portanto, também queria deixar isto aqui só para lançarem a conversa. E agora, como vou ter que estar aqui a falar mais um minuto até alguém pedir para falar, não é? Ou alguém quer já aqui assumir a coisa e dizer qualquer coisa. Muito bem. Então vou eu selecionando e depois
E depois alguém diz, já ouviu aqui barulho, o Luís disse que queria dizer qualquer coisa. Força, Luís. Eu não queria, não, isso. E que fosse a Andreia, Ah, só para não ser uma cena de género. Vá, Andreia, dá-lhe. Mas porquê eu? Ah, porque assim não queres embora. Bem, na última sessão foi uma mulher a começar, desta vez nós passamos a palavra aos senhores. Eu acho que temos de deixar o Bruno com aquele minuto que ele tem que encher chouriço e, portanto, não devíamos permitir já que algum de nós falasse. não, depois vou ter que falar sobre o 1º de Maio e depois aí já estragou o tema. Já estragou o tema. Força. Porque isso também tem a ver, isso também é europeu de alguma forma, não é? Porque eu gostava de perceber, e às vezes tenho curiosidade quando vejo estas coisas já acontecerem aqui, gostava de saber o que é que pensam. Sei lá, o que é que pensa um francês ou um italiano ou o que for, quando de fora olha para uma imagem daquelas, não é? Quando olhava para aquele 1º de Maio, e o 1º de Maio não é uma comemoração portuguesa, portanto é uma comemoração internacional, e fico sempre curioso o que é que um nosso concidadão europeu de outro país olharia para aquela grande manifestação, ou desculpem, aquele grande momento de celebração, enfim, chamemos-lhe o que quisermos, não pode ser manifestação, porque não tinha muita gente, ao que parece, e gostava de saber o que é que eles pensavam quando olhavam para isto, e pensavam, mas este é o tal povo vencedor e bem comportado e bom aluno que está a vencer esta crise de uma forma muito interessante. Este também é um pormenor interessante. Nós agora já é bom sermos o bom aluno, mas isso também é se calhar conversa para outros 500. E com isto já enchi mais que um minuto, André, portanto agora vais ter que me ajudar. Falta, é 1 minuto e 5. Para ser preciso. Pá, mas a questão, agarrando o que tu dizes, é o que é que terá acontecido nesses países que tu gostavas de saber? Ou seja, será que viste o que é que aconteceu lá? Não é? E tu estás a referir uma comemoração que representa uma pequena parte das comemorações ou da representação. Não é? Aquela em particular é da CGTP e representa tão só isso, uma organização sindical que comemorou. Outras organizações comemoraram de outra forma. Portanto, acho que estamos a atribuir uma parte que não representa o todo, não é? De modo algum. Eu vi imagens noutros países europeus de manifestações onde houve tensões, onde houve confrontos violentos, não vi isso em Portugal. Portanto, eu, se fosse desses países, ir para estes tipos, até são organizados, até fazem um sarau de ginástica, que pareceu-me aquele sarau de ginástica estilo Coreia do Norte, portanto, mas muito pacífico. Em França houve confrontos violentos, portanto, eu, de alguma forma, ainda prefiro os nossos, então, eu diria. Olha, sobre a questão que tu lançaste sobre a CGTP, pronto. É quase tão bom como a outra. O que é que ia dizer? Sobre a questão que tu lançaste da Europa, duas observações iniciais. O problema demográfico e a questão das alterações climáticas são problemas de longo prazo. E, portanto, embora tenham que ser resolvidas hoje para terem efeitos no longo prazo, bem entendido, a verdade é que quem, acho eu, os decisores políticos, e nomeadamente os económicos, quando olham para esta realidade, é lá para o fundo, pá, tem a ver com outra gente, pá. A gente vai aqui tratar da nossa vida e depois fica lá para as calendas gregas com tudo o que de mal daí resulta, não é? Porque quer o problema demográfico, quer o problema das alterações climáticas, têm exatamente esta questão, têm que ser atacados hoje para eventualmente terem algum resultado positivo no futuro, e isso, como vocês sabem, é não compaginável com a problemática dos ciclos políticos que, no fundo, de alguma forma determinam as soluções que vamos encontrando enquanto sociedade. Sobre a demografia na Europa, desculpa, a democracia, melhor, na Europa, eu acho que é um tema muito interessante. Porquê? Porque o que nós assistimos é, de facto, na minha opinião, uma percentagem larga da população que está dentro deste chapéu chamado Europa, que acredita cada vez menos no projeto europeu, digo eu, e há aqui espaço para que se comece a questionar não só o projeto europeu por um lado, mas também a forma como nós nos organizamos na sociedade. E se vocês olharem para países particulares, como por exemplo a Hungria, que é o caso eventualmente mais dramático desta escolha de uma democracia alternativa, se vocês quiserem, mas também países que são eventualmente mais próximos de Portugal,
como a França e a própria Holanda, para não falar nos países nórdicos como a Suécia e a Dinamarca, nós vemos que, de facto, existe dentro do espaço político desses países alguma tensão, não é? Que dá espaço a que outras soluções de organização, vá lá, política, comecem a ganhar algum fogo e limitem, de alguma forma, as soluções que os políticos, digamos, mais moderados, mais docentes, se a gente quiser colocar a questão dessa maneira, têm para responder àquilo que é, digamos, que os anseios da sua população. Isso sem bater na parte económica, não é? Vem bater na parte económica porque, e isto é a minha opinião, como vocês sabem, eu sou economista, e portanto eu acho que as democracias só funcionam realmente se houver prosperidade económica, porque no fundo são desenhadas para que os governos possam falar pela positiva com os seus eleitores. E quando é preciso, no fundo, tomar decisões más, isto é, que vão contra o interesse daqueles que elegem os nossos governantes, isso dá origem a duas coisas, na minha visão. Dá origem a hesitações dos políticos e depois dá origem também a um discurso político que dê alguma inverdade, para não dizer mentira. E isso é mau do ponto de vista daquilo que é a manutenção, digamos que, de um certo consenso na sociedade sobre a forma como nos devemos, de alguma forma, entender enquanto sociedades, nomeadamente dentro do regime democrático. E para terminar e passar a bola sobre este ponto, diria o seguinte: gostava de saber, Bruno, o que é que tu achas que é o que é que tu entendes por projeto europeu? Porque neste momento em que nós estamos a falar, que é dia 9/5/2020, eu pessoalmente já perdi o norte. Tenho alguma ideia da razão pela qual o projeto foi iniciado. Tem a ver com a promessa de paz na Europa, como vocês sabem, daquilo que era a ressaca de uma Segunda Guerra Mundial que tinha devastado o nosso continente. E, portanto, foi preciso encontrar mecanismos de entendimento entre os povos, nomeadamente a França e a Alemanha. Mas neste momento o que nós vemos é a desagregação, diria eu, desse entendimento, não da paz, mas do que é preciso para a manter, num cenário de globalização e onde há, de facto, um conjunto de interesses que são de cada país, que depois se torna muito difícil de gerir num espaço onde há pelo menos 27 vozes a pensar. Então gostava de também saber o que é que vocês pensam sobre essa problemática. Muito bem. Gonçalo, queres dizer alguma coisa sobre esta problemática? Eu adoro problemáticas. Melhor que problemáticas, só temas, pá. Aquelas coisas que a gente Ou vinho. Ou vinho. Eu concordo com o Luís nessa, e acho que é óbvio, qualquer pessoa não hesitará em concordar que efetivamente a União Europeia, ou o projeto europeu, se quisermos escapar à formalidade do que é, como é que se chama hoje em dia, está bastante desorientado. E fundamentalmente as premissas em que assentava carecem de prova. E acho que isso acaba por ser um problema grande da política e das democracias atuais, que muitas vezes baseiam a sua atuação e aquilo que prometem, no fundo, às pessoas, aos eleitores para a sua vida, assentam isso tudo em axiomas, que depois se escusam a comprovar. E, portanto, dizem-nos, este modelo económico é impecável, isto vai-nos trazer prosperidade, vai ser ótimo. E as pessoas, no seu dia-a-dia, nas tais pequenas coisas que o Bruno referia, têm muita dificuldade a identificar essas melhorias. Globalmente, é óbvio que a questão da paz é fundamental e não é de todo uma questão que em momento algum se possa desprezar, porque, enfim, nós, felizmente, na nossa geração e a geração antes de nós, não foi dispensada de viver conflitos à escala europeia. Tivemos conflitos nacionais e, concretamente, no ultramar, mas, felizmente, escapámos a guerras de caráter continental ou mais abrangente ainda, que eu posso apenas imaginar como sejam dramáticas e como sejam traumatizantes. Portanto, a questão da paz não será nunca de desprezar, independentemente de tudo o resto que vá correndo menos bem. Mas parece-me que a Europa tarda em dar resposta a essas questões e na ascensão dos populismos acho que isso é fundamental. As pessoas estão um bocadinho fartas de que lhes digam que isto pode não estar a correr muito bem para ti, mas no geral está a ser um sucesso. Essa postura, é óbvio que as minorias há sempre um momento onde se revoltam e neste caso o que estamos a assistir a nível europeu é que as minorias estão a crescer cada vez mais.
principalmente por falta de prova, lá está, das promessas que lhes foram feitas. Portanto, quando se ouve a Europa a falar, e concretamente na questão das alterações climáticas e os mecanismos que pode desenhar para combater, a Europa diz que quer ser líder a nível mundial nas alterações climáticas. Eu aí acho que tem logo dois problemas muito grandes. Em primeiro lugar, não controla minimamente um dos grandes focos de poluição, que é a produção industrial, porque a deslocalizou toda para outros continentes. E fê-lo muito à base de um pressuposto muito bondoso que existia, que era o Protocolo de Quioto, onde o mercado das emissões foi utilizado não para equilibrar a responsabilidade ambiental, mas sim para que os países mais ricos comprassem ou conseguissem comprar o direito a espiar a sua consciência ambiental, exportando os problemas. Portanto, compravam cotas de carbono e depois iam com isso alijando as responsabilidades. Isso transformou-se num problema. Por outro lado, também ao nível dos setores que controla, dos transportes e tudo mais, tarda em encontrar respostas que sejam uniformes e que funcionem. Eu, por exemplo, foco muito este aspecto que temos hoje em dia em cima da mesa do Green Deal europeu e a proposta de descarbonizar a economia. Infelizmente, devido a esta situação que atravessamos, boa parte do tecido empresarial, do tecido económico, irá necessitar de apoio por parte dos diferentes governos europeus. Ora, será a altura ideal para indexar esses apoios precisamente ao alcançar das metas do Green Deal, porque muitos desses objetivos só serão alcançados se tivermos o tecido empresarial e o tecido económico comprometido com ele, e isso implica coisas bastante dramáticas. Algumas delas a perda de emprego, porque há setores que simplesmente não poderão continuar a operar como estão a operar, e a transição, e pelo menos no papel, a União Europeia tem isso muito, muito presente, no papel existe a noção que vai ser necessário também aí um apoio para essa transição. Só que depois as respostas práticas é aquilo que tarda. E nós, em Portugal, acho que somamos a isso ainda um outro problema, que é, olhamos para a Europa como uma espécie de novo sebastianismo. A Europa, o projeto europeu, há de ser aquilo que nos vai realizar enquanto país, que nos vai dar ou renovar a coerência que já tivemos, que vai fazer de nós aquela potência que nós, de alguma forma, temos subjacente no imaginário. Mas nós, no entanto, se não nos conseguirmos organizar internamente, dificilmente virá alguém de fora para nos ajudar a fazer isso. E dou um exemplo claríssimo que se passou aqui no Algarve, ou pelo menos envolvendo o Algarve, que foi aquele episódio triste dos cidadãos romenos que apareceram em Castro Marim, completamente desamparados, e que, na sequência da resposta de Castro Marim, gerou-se um conflito, entre aspas, obviamente, com o município de Idanha, e onde quem teve um papel preponderante foram as entidades governamentais que fizeram o favor de se omitir no auxílio a resolver isto. Ora, é muito difícil nós discutirmos questões como, por exemplo, os imigrantes do Mediterrâneo e a falta de assistência a nível internacional, quando nós nem sequer uma coisa tão pequenina como esta, e isto obviamente para quem está de fora é sempre fácil, mas tão fácil de resolver como era o caso destes romenos, mas que simplesmente ninguém deu resposta. E isto passa-se com total impunidade, sem qualquer consequência, nada muda, nada acontece. E é isto, estes pequenos episódios somados, as pequenas coisas vão se tornando cada vez maiores, à medida que as pessoas se apercebem da falta de respostas, quer no contexto europeu, quer a valorizar as pequenas coisas para que depois consigamos fazer as grandes. E para já passava também a bola. Eu não te estava a mandar calar, Gonçalo, só que houve aí um freeze que nós deixámos de te ouvir. Há pouco o Luís lançava aqui esta questão do que era, que eu pensava sobre o que era o projeto europeu hoje e estava a ouvir aqui o Gonçalo e estava a achar interessante esta ideia de que nós andamos aqui à volta, ou seja, não é desplicente a questão da paz, mas não é desplicente a questão da segurança, mas e portanto eu acho que é isso que hoje, e ainda hoje, e provavelmente durante, espero eu, muito tempo, é por isso que vale o projeto europeu, porque é que não é mesmo displicente, porque eu acho que o projeto europeu é mesmo isso, essa capacidade de manutenção, pelo menos num espaço comum de uma zona no mundo que
que é pacífica, onde é possível gerar um conjunto de prosperidade e que, apesar de todos os problemas sociais que tem, é uma zona de prosperidade, apesar de todos os problemas de saúde que tem, é provavelmente a zona do mundo onde se tem melhores cuidados de saúde, apesar dos problemas de mobilidade que tem, é provavelmente onde se tem melhor e maior mobilidade, e apesar dos problemas económicos que se tem, é provavelmente dos melhores sítios do mundo para se estar em termos económicos. E, portanto, nós acho que tendemos sempre a concentrar um pouco naquilo que é o acessório da coisa, e aqui acessório como as grandes e valentes aspas, não é? Porque não é acessório, certamente, questões que, como algumas que vocês aqui referenciaram, mas as outras são todas muito maiores do que essas, e, portanto, fica completamente, para mim, enfim, que acredito nesse projeto, e vamos lá ver, isto sempre foi assim também, não é? Vamos lá, também não, mesmo desde o início, apesar de todas as grandes concordâncias e todas as grandes ideias vinculadas daquilo que nós hoje olhamos como grandes estadistas na altura também havia um conjunto de dificuldades de chegar a consensos, também havia um conjunto de dificuldades em as pessoas se entenderem. Agora, nós hoje é que estamos a olhar em perspectiva e estamos a olhar para meio século atrás e estamos a olhar para 30 anos atrás e nós hoje o que é que vemos? Vemos o essencial. E o essencial naquela altura era as pessoas conseguirem grandes consensos. Por isso é que eu também às vezes desconfio, e acho que falávamos disto outra vez, quando vemos aqueles cimeiros do Eurogrupo ou do Conselho Europeu, em que diz que chegou-se a um acordo, e depois a gente vai ver, e o acordo, aquilo até bem esmiuçado, não é nada assim de extraordinário, mas chegou-se a um acordo, e portanto o que fica na história no fundo é esse acordo, e esse acordo é o que permite de alguma forma esta amálgama continuar a funcionar de alguma forma, e eu continuo a achar que é extraordinário que um continente com dezenas e dezenas de países, com culturas e culturas tão diferentes, porque são, não vale a pena dizermos que não temos culturas diferentes, consiga, apesar de tudo, nas últimas décadas, se entender desta forma, criar instituições, criar regulamentação própria, aplicar essa regulamentação no conjunto da União, e ainda assim a coisa funcionar, porque nós podemos olhar para outros exemplos, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma federação, quer dizer, as coisas têm outro tipo de divisórias e de responsabilidades. Portanto, quando me falam em projeto, é isto que eu sinto que é esse projeto. Mas pronto, já falei demais e agora vamos lá ouvir aqui outros elementos deste lugar. Que é uma das senhoras, ou o André, ou o Gonçalo, que agora se ausentou. Eu posso falar. Eu acho que se pensa muito, fala-se muito e compreendo que tenha que haver uma visão estratégica das coisas em fruto de uma Europa. E acho que, no fundo, acabamos de estar aqui a concentrar-nos nas coisas menos boas. Eu fico muito feliz de viver este tempo de Europa e de viajar para muitas capitais desta Europa e sentir quase que não transpus uma fronteira. Não é? Usamos a mesma moeda em muitos dos países, a facilidade de entrar e sair é fantástica e acho que além de todo o aspecto económico, todas as medidas que saem enquanto Europa, que tem também sido muito positivo para criarmos aqui uma questão educativa de mais global, não é? De termos contacto com outras culturas, de olharmos para as coisas de outra forma. O que eu acho que falta nesta Europa é o mesmo que falta neste país, que é planear a longo prazo. Porque não é? E quando eu digo planear a longo prazo, passa por questões de maior investimento, por exemplo, na área da educação, na área da investigação, na área da saúde, que são coisas que normalmente não têm um retorno imediato e como tal também depois não dão tanto nas vistas e se calhar não elege cargos políticos e não fica bem para as estatísticas, mas eu acho que efetivamente se nós queremos criar uma Europa mais unificada, também temos que mudar um bocadinho as mentalidades. E o que eu vejo, independentemente de todo o positivismo que tem vindo sobre esta questão da Europa, as pessoas continuam a olhar muito para os seus próprios umbigos. Não é? E não sei até que ponto, com aquilo que está a ser feito,
seja ele a nível ambiental, seja ele a nível de demografia, se será o suficiente, não é? Eu pelo menos vejo as coisas nesse sentido. Eu, por exemplo, por causa desta questão da pandemia, eu pergunto-me o que é que já está a ser perspectivado para futuras pandemias, porque isto vai voltar a acontecer. Se não for o Corona, o Sagres ou outro vírus qualquer com o nome de cerveja ou vinho, agora para ser diferente, também para aligeirar um bocadinho aqui a conversa. Mas a questão é que isto vai voltar a acontecer e será que vamos estar preparados para isto? Já estamos a pensar qual vai ser o impacto social que isto vai ter mais a longo prazo. Neste momento estamos a trabalhar, compreendo também pela urgência da situação, que estamos a trabalhar muito no aqui e agora, sob o joelho, sob pressão, mas ao fim e ao cabo acho que também é necessário criar equipas que não tenham um perspectivar de uma Europa tão imediata, coisas tão a curto prazo, e que já se pense em questões educativas e de saúde mais a longo prazo. É isso. Não sei se posso ser eu agora. Também um pouco na minha ideia. Não, agora não. Eu nem sequer era para estar aqui, não é? Para estar aqui hoje. Mas obrigada também... por me teres deixado sozinha aqui no meio deles. Exato, foi solidariedade feminina, acima de tudo. Mas era um pouco também daquilo que a Vanessa estava a dizer. Eu também encontro neste projeto europeu, que no fundo também é difícil de definir bem, não é? O que é afinal este projeto europeu, uma vez que mesmo historicamente já passamos por tantas fases diferentes. A Europa constituiu-se para manter a paz entre os países, mas também por questões económicas. A dimensão económica, sem dúvida, que foi ganhando destaque nas últimas décadas, é aquela que acaba por ganhar sempre primazia, mas é esta Europa que também se abriu ao longo do tempo, com as tais fronteiras nas quais podemos circular e de facto acho que nos podemos sentir privilegiados de pertencer a este espaço, que é um espaço tão pacífico e é tal coisa, de facto não existe, se calhar não existem melhores condições, como o Bruno estava a dizer, em mais parte nenhuma como aquelas que nós temos na Europa. Mas acho que o projeto europeu fica um pouco fragilizado na medida em que dificilmente existe uma identidade europeia. Se me questionarem qual é a identidade europeia, eu não consigo responder. Ou tenho dificuldades em responder como é que nós podemos pensar em cidadania europeia se depois também não temos dificuldades em construir esta identidade, porque no conjunto das identidades as nacionais acabam por prevalecer sempre. E acho que isso cria um pouco de desunião, e desunião ao ponto de depois nós termos uma Europa que acaba por ficar um pouco dividida entre aqueles que se consideram quase os europeus de primeira, ou cidadãos de primeira, e depois há aqueles que se consideram, ou que são vistos, ou que eles próprios se veem assim, como cidadãos de segunda. E acho que isso é o que depois vai criar um bocadinho as tais disputas, e como aquelas que nós temos visto recentemente, e que resultaram nas tais declarações do nosso Primeiro-Ministro, por exemplo, que é no fundo aquele sentimento de não haver pertença e de haver esta ideia de que existem várias qualidades de cidadãos dentro desta Europa que ela própria não é homogénea, mas que acaba por, em vez de criar mais homogeneidade, às vezes parece que cria mais divisão. Portanto, eu penso talvez que se nós queremos falar de uma Europa, sim, temos que apostar nesta questão da identidade, nos conseguirmos identificar como cidadãos europeus. E acho que, sem dúvida, a questão da educação, a questão da cultura devem estar aqui muito presentes, porque acho que é isso que nos vai ajudar realmente a criar essa identidade, porque de outra forma não sei como é que conseguiremos chegar lá. Isto soma-se também depois aos problemas internos, aos problemas nacionais que nós também já temos, porque muitas vezes pergunto-me também como é que nós conseguimos ter a tal identidade europeia se muitas vezes a própria identidade nacional também não está bem construída e bem trabalhada, não é? Portanto, às vezes também não podemos querer dar um passo maior do que a perna e temos que começar por dentro antes de nos voltarmos para fora. E, portanto,
Por agora era só o que eu queria dizer. Não sei quem é que quer tomar agora a palavra. Bom, aqui na ronda, então o que eu diria era que, para já, confessar-me e fazer a declaração de interesses de que sou europeísta e, portanto, sou profundamente apoiante da ideia de uma Europa unida. Sou produto desse projeto, tenho beneficiado na minha vida deste projeto e sinto-me bem neste projeto. E, portanto, é algo que acredito e que me sinto confortável. Obviamente que reconheço e vejo várias vezes falhanços do projeto europeu e tenho noção, até na preparação desta conversa, via as próprias abordagens que todos nós acabamos por ter, muitas vezes colocávamos em questão a ideia se devíamos debater quase a filosofia europeia ou se deveríamos ir quase um romancismo europeu ou deveríamos ir para as questões concretas. Eu achei interessante que nesta primeira ronda fomos todos cair naquilo que alguns muitas vezes apelidam de algo romântico europeu ou filosófico, que são as origens e os primórdios do projeto europeu. E eu diria que isso mantém-se altamente contemporâneo e está em cima da mesa. A Europa Unida, para combater uma guerra e confrontos entre os países, continua a ser uma realidade necessária. E, portanto, basta pensar a tensão que existe para lá dos Urais com o Bloco de Leste, e nomeadamente a Rússia. E, portanto, se nós tivermos esta conversa com suecos ou nórdicos, essa questão será sentida de uma forma muito diferente do que para nós, que estamos no sul da Europa e em que não sentimos o peso dessa tensão que se encontra no Bloco, portanto, junto com a Rússia. Mas também existe com o Médio Oriente, existe com as fronteiras aqui do norte da África. E, portanto, a Europa continua a enfrentar desafios geoestratégicos, geopolíticos, geomilitares que justificam, e mais que justificam, um projeto europeu para manter a paz entre os países. Dito isto, onde parece que o modelo europeu acaba por ter maiores dificuldades de assentar, é nesta organização política, ou seja, parece-me que fomos a fundo na organização económica, fomos a fundo e muito aprofundámos imenso os tratados económicos, mas depois a parte da legitimidade política e democrática parece que foi esquecida muitas vezes e, portanto, essa ficava sempre para trás. E era fácil de perceber, porque parece que havia algo que eu estava aqui a tomar umas notas e falava e apontei uma coisa que era: há um discurso europeu versus discurso doméstico, ou seja, nós víamos os nossos políticos ao longo dos anos, e isto não é só os nossos nacionais. Acontece, se nós lermos o El País ou formos ver um jornal francês ou inglês, vamos encontrar isso, que é, há um Conselho Europeu e os políticos, portanto, representantes das nações, encontram-se lá e na reunião têm um discurso europeu, mas quando regressam à sala do seu gabinete nacional ou ao seu país, têm um discurso doméstico, em que culpam os outros dos seus falhanços e dos problemas nacionais. E, portanto, há sempre este problema do nós e eles. Quando nós estamos na Europa, portanto, em termos de organização política, falamos na União Europeia, somos nós. Mas quando regressamos a casa, eles. Não é? E isto, para mim, acaba por distorcer e revelar a falta de identidade europeia, o que é normal. Estamos a falar de um conjunto de países com matrizes culturais diferentes, o que torna, para mim, este projeto ainda mais de sucesso. Ou seja, ter conseguido, ao longo destes anos, agrupar tantas pessoas com realidades culturais tão díspares. E, portanto, custa-me ver hoje, e hoje é hoje mesmo, até em Portugal, os discursos populistas que agarram-se em temas de minorias e questões minoritárias para combater a falta de um ideário que é aquilo que nos faz falta, de certa forma,
que seja muito mais vasto e muito mais interessante e que responda às crises que estamos para enfrentar. E, portanto, desculpem ir para este tema, mas dá mais jeito discutir os ciganos agora do que outras questões muito mais complicadas. E, portanto, andamos na política doméstica a discutir temas minoritários e de etnias minoritárias, ao invés de, se calhar, estarmos a debater aquilo que era importante para uma crise que talvez seja, talvez não, será com certeza a maior crise no pós-Segunda Guerra Mundial que a Europa atravessa e que o mundo atravessa. Portanto, este é um projeto único em todo o mundo, em que os países abdicam da sua soberania para entregar a uma organização conjunta. Não conhecemos no mundo, na história da humanidade, mais nenhum produto deste género. Portanto, em termos do ponto de vista da ciência política, é espantoso o que foi feito neste percurso, em que abolimos fronteiras, em que criámos projetos como o Erasmus, em que criámos comércio livre, em que criámos impostos comuns, em que, quer dizer, há uma série de projetos europeus fantásticos que não são encontrados não há paralelo. Ao mesmo tempo que os países mantêm as suas línguas, ao mesmo tempo que os países mantêm os seus tribunais, ao mesmo tempo que mantêm os seus exércitos. Portanto, isto é algo de muito diferente. E quando, penso que era a Vanessa, dizia o que falta nesta Europa, eu diria que, para mim, falta mais Europa. Ou seja, eu ao projeto europeu respondia precisamos de mais Europa, porque o que eu sinto falta foi, se nós pensarmos aquela ideia, claro que quando nós olhamos para o passado temos sempre uma ideia romântica daqueles grandes líderes europeus que se calhar quando vivíamos nessa época, ou quem vivia não os achava como tal. Mas a verdade é que houve um conjunto de líderes europeus que estavam a apresentar um rumo, e havia um rumo que se apresentava no projeto europeu. Neste momento não parece haver nenhum rumo, e concordo plenamente com o que foi dito, penso que foi por Gonçalo, de que o Luís Coelho dizia, eu não sei qual é o projeto europeu neste momento. Eu concordo com isso, neste momento é muito difícil perceber qual é o projeto europeu. Para mim o projeto europeu seria mais Europa. Eu quero mais Europa. Quero uma Europa mais unida, que se calhar uma Europa a caminhar, é uma discussão que lance, se é uma Europa federativa, se não é, mas é necessário entregarmos mais soberanias ainda, mas ao mesmo tempo tem que haver legitimidade democrática para que as pessoas se reconheçam e aceitem as decisões dos tais eles, que não são eles, somos nós. Porque uma decisão tomada por um senhor de nacionalidade belga ou inglesa é nossa, portanto tem que estar a tomar essa decisão em prol dos interesses europeus e não pensando e nós preocupados só com os nossos interesses. Basicamente, é assim uma abordagem genérica, é o que eu gostava de dizer, porque de facto faz muita confusão esta escassez neste momento de um projeto europeu que vejo os políticos europeus cada vez que se reúnem têm um discurso na sala e quando voltam aos países têm outro discurso. Ok, obrigado André. Sei que o Gonçalo está ali ansioso para intervir, mas antes de lhe passar a palavra, vou aqui aos comentários e às perguntas que nos foram fazendo aqui e, portanto, antes de passar ao Gonçalo, ele, entretanto, vai preparando ali o discurso dele, vou ler aqui alguns comentários, algumas perguntas que nos foram fazendo. Ora, o André Oliveira lança a pergunta: que medidas o BCE devia criar para ser mais ágil e dinâmico versus a Reserva Federal norte-americana, e que talvez a pior crise da nossa geração e com valores possíveis de atingir a 1929. O JPTFPT, portanto é isto que está aqui escrito, diz que a democracia é uma ousadia. Para ser democrata era preciso que houvesse uma representatividade real em todos os organismos europeus. O António Guerreiro diz que uma boa parte do problema europeu é o confronto entre as visões de origem do poder das instituições europeias, que há uma perspectiva alemã de que a autoridade europeia emana das instituições nacionais e, de certa forma, é sujeita à mesma. Mas as instituições europeias veem-se como algo que já ultrapassam essa lógica de sujeição, como tal, surgem as pan-nacionais.
O Diogo Duarte fala na questão da identidade europeia, que diz que é bem colocada, mas que entende a política europeia nos transporta também para a criação desta identidade, até que medida é que a Europa está verdadeiramente representada, quer seja na discussão parlamentar, quer seja no âmbito da decisão, considerando os índices ainda que diferenciados altos de abstenção nas eleições europeias. E depois o João Soares manda aqui um abraço aos seus amigos Luís e Bruno, e finalmente eu terminaria com a questão fundamental que está colocada aqui na caixa de comentários pelo André Oliveira, que é a problemática que é o Bruno está a ficar mais careca do que eu. E com esta deixa eu convido o Gonçalo, que provavelmente sofre da mesma problemática que o André e que eu, a abordar esse grande problema que é as carecas a nível europeu. A calvície a nível europeu, pá, é uma questão que tem que, por exemplo, é uma das tais situações em que a Europa não está regulado. Devia haver regulação. Eu, se for falar ao Conselho Europeu sobre isto, os gajos provavelmente riem-se na minha cara e isso é dramático. Mas sobre as andorinhas têm, sobre os tomilhos e aquelas coisas todas que... Felizmente. Não sei se é felizmente. Há aqui uma questão transversal a todos estes contributos das pessoas que estão a assistir e que realmente é fundamental até para a questão democrática, que é a da representatividade. E aí vamos bater a uma questão um bocadinho incómoda, que é as formas convencionais, se calhar, de representação política também estão a precisar de reforma, ou pelo menos de serem de alguma forma repensadas. Eu penso que Portugal, nesse aspecto, é um caso paradigmático, porque eu acho que, se nós formos comparar o número de inscritos nos partidos políticos, principalmente e concretamente naqueles que têm assento na Assembleia, se compararmos o número de inscritos nesses partidos com aquilo que é o número de votantes, vemos claramente que há uma discrepância brutal. Ou seja, os partidos, na verdade, não são, neste momento, instituições que agreguem as pessoas de uma forma militante, de uma forma realmente convicta nos valores que cada um defende, pela sua maneira e a visão que cada um tem da forma como nos devemos organizar e como devemos agir. Ora, se isso em Portugal se transforma num problema, porque efetivamente muitas vezes aquilo que são as decisões que esses partidos, isoladamente ou em conjunto, em sede própria, tomam, não estão a representar claramente aquilo que é o sentimento e o pensamento das pessoas. Também porque não se dão muitas vezes ao trabalho de o auscultar. Basta ver, os comícios são fenómenos unilaterais, está ali uma pessoa a debitar e do outro lado agitam-se bandeiras e braços no ar e aquelas coisas convencionais. Mas no fundo a construção de uma política que agrega as sensibilidades da população parece-me que ainda há um longo caminho a percorrer nesse sentido. E como não somos os piores da Europa nesse capítulo, nos outros países acontece provavelmente a mesma coisa, ainda que aceito que em menor amplitude. Mas quando todo este problema se junta nas instituições europeias, há precisamente uma grande falta de representatividade. E não é à toa que as eleições europeias têm a abstenção que têm, embora nós, infelizmente, todas as outras estão a ir por um caminho também igualmente preocupante. Mas isto tem que ser atacado já dizia outro, com toda a frontalidade. E é isso que eu acho que não está a acontecer. Cada vez que nós temos um aumento da abstenção, ou cada vez que as coisas não funcionam muito bem, há sempre desculpas. Ou foi a praia, ou foi o futebol, ou é porque as pessoas realmente não se deram muito ao trabalho. A culpa é sempre dos outros. É aquela desculpa clássica nos relacionamentos, que é o problema não és tu, sou eu, mas ao contrário. Neste caso, os partidos dizem o problema não sou eu, são vocês. E acho que enquanto essa abordagem não for repensada e não houver aqui um trabalho de toda a comunidade, porque obviamente os partidos inserem-se na sociedade, este problema que está aqui a ser apontado da representatividade agravar-se-á e as respostas continuarão a ser completamente ao lado e o descrédito aumenta. Ainda há bocado o Bruno falava de o que fica para a história são os acordos. Epá, eu acho que isso é dramático, porque se a União Europeia, nas suas instituições, disser pessoal, obtivemos um acordo fantástico, isto foi tudo ótimo. E depois nós cumprimos o roteiro traçado por aquele acordo à risca, aquilo correu tudo lindamente. E chegamos àquela conclusão também, ela clássica, que correu tudo de acordo com o plano é que era uma bela... Enfim. E isto aumenta, novamente, são facadas na credibilidade que as instituições europeias têm e principalmente nos processos da União Europeia. E isso é mais até do que... Porque decisões erradas toda a vida houve, e o André ficou isso também, os líderes
do antigamente, embora carismáticos. Nós, se para lá do romantismo, para lá daquela aura que eles tinham, se formos analisar, houve muita decisão errada, houve muito... É normal, isto só não se engana quem não faz. Agora, quando as pessoas, para lá da questão das decisões, começam a perder a fé nos processos, aí sim temos um grave problema. Da mesma forma que temos um problema quando a democracia funciona e os resultados que se obtêm são considerados como inadequados. Eu peço desculpa, mas se não houver fraude numa eleição, o resultado é sempre adequado, porque é a vontade da maioria e a regra do jogo é esta. Portanto, o que nós temos que nos preocupar claramente não é com as regras do jogo, é onde é que aqueles valores que nós consagramos como absolutos e que não devem ser em momento algum questionados. Ainda agora recentemente, nos últimos dias, tivemos aquela questão a TSF deu-se ao trabalho de colocar à consideração dos seus ouvintes aquelas parvoíces do André Ventura. Realmente, se calhar, não o deveriam ter feito, porque aqui não está a discussão, nós estamos a discutir se o racismo é ou não uma coisa porreira. Não é. Aquilo que é a luz dos valores fundamentais em que assenta a nossa organização social não deve ser sequer alvo de referendo. Mas pronto, mas não devemos criticar o jogo, devemos nos preocupar com o que é que estamos a fazer mal no passar destas mensagens, no passar destes valores, para que tenhamos já tanta gente a aceitar questioná-los. Isso é que é dramático e parece-me a mim que é um dos grandes problemas que a União Europeia enfrenta e que tem que encontrar respostas muito rapidamente. Muito bem. Luís, o que é que tu tens a dizer a isto? Olha, tenho estado a ouvir com muita atenção tudo o que tem sido dito até agora e ao mesmo tempo tenho feito aqui algumas procuras na internet para poder falar com números, que é um defeito da malta da economia. E, portanto, eu acho que um dos graves e dos grandes problemas que nós temos que resolver rapidamente na Europa, sob pena de que uma larga maioria da população comece a questionar se vale a pena ou não pertencer ao clube, embora reconheça que a questão da manutenção da paz e do facto da Europa estar de facto envolvida aqui num anel de fogo e que merece, acima de tudo, proteger-se a si própria e às suas gentes, é a seguinte: eu fui agora mesmo à Pordata e, portanto, estamos a falar de dados de 2018 e estava a ver basicamente o rendimento portanto, o rendimento médio, portanto, per capita, em 2018, em paridade de poder de compra nos países que fazem parte da Europa. E, portanto, aquilo que nós vemos quando olhamos para estes dados é uma história trágica. Porquê? Nós temos uma disparidade de rendimento nas pessoas que vivem na Europa, não é na União Europeia, não é na zona euro, não é na zona euro, é na União Europeia, assim é que é. Portanto, vai da Bulgária, que tem um rendimento de 6.823 euros, até um máximo de 39.072 euros no Luxemburgo. Portugal tem, já agora, 10.342. E, portanto, quando se quer afirmar que estamos a viver num bloco europeu que tem este nível de disparidade de rendimento, isso afeta exatamente a questão da identidade. Mas a gente estamos a trabalhar efetivamente para quê? Não é? Portanto, o búlgaro que está a olhar para o luxemburguês está a dizer assim: eu também faço parte do mesmo grupo, mas não tenho exatamente as mesmas condições do que tu. Dir-me-ão, mas o búlgaro aderiu há pouco tempo. É verdade. E, portanto, temos que dar tempo para que eles, no fundo, possam convergir para uma ideia de melhor, digamos que, solução individual das pessoas que vivem na Bulgária e em todos os outros países. Agora, a questão é, mesmo Portugal, que já aderiu em 1986, se não me engano, exatamente, o que é que acontece? Temos ainda um problema claro de rendimento. Se vocês olharem para a Espanha, que é aqui o nosso vizinho aqui mesmo ao lado e que é bastante maior do que nós, o rendimento per capita destes tipos em poder de paridade de compra é 12.488 euros. E, portanto, isto faz com que, de facto, essa finalidade máxima, que é a manutenção da segurança dentro do espaço europeu e que garanta que haja, no fundo, aqui uma certa unidade europeia e que permita viver e respirar melhor do que noutras latitudes e longitudes deste planeta, que eu, atenção, acompanho. Depois tem estes problemas, são problemas muito fortes e que levam a uma reação muito forte dos cidadãos que fazem parte do bloco. Depois, também dizer duas coisas que me parecem também interessantes aqui para este debate. Como eu dizia há bocadinho, as democracias parecem particularmente
interessantes em tempos de bonança. Eu estive aqui a ver a história da Europa, também neste caso na Wikipédia, e é interessante notar o seguinte: o projeto europeu nasceu, segundo a informação que tenho aqui, em 1957 e agregou basicamente 6 países: Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, Países Baixos e Alemanha. E, portanto, nesta altura, 1957, imagino que a principal preocupação de todas as pessoas que viviam nesses países era a reconstrução que tinha que acontecer em face da destruição que houve na Segunda Guerra Mundial. Entretanto, juntaram-se ao clube a Dinamarca e a Irlanda em 1973 e até 1981 não houve expansão do clube. E, portanto, se vocês, no fundo, pensarem na história europeia, neste grande bloco, eu encontro um momento de forte crise que foi 1979, portanto, com a crise do petróleo. Foi a primeira vez que houve um problema de estagflação no mundo, não conhecíamos, foi igual aqui ao Covid. Tiveram eles em 1979 com a questão da estagflação. E depois, o que é que acontece? Com alguns percalços económicos, seguramente aqui e ali, o mundo só voltou a ter problemas sérios quando, em 2008, à altura em que já tínhamos somado ao clube mais 16 países. E, portanto, o que é que eu pressinto disto? Enquanto foi possível manter uma certa estabilidade económica e um certo dinamismo de crescimento dentro da Europa, nunca houve problema de maior, porque, no fundo, mais gestão para aqui, menos gestão para ali, as coisas iam-se compondo. Quando foi preciso acudir de forma clara a determinados países que estavam claramente a sofrer, como foi o caso de Portugal, foi o caso da Grécia, foi o caso da Irlanda, o que é que o clube fez? Começou a assobiar para o lado. E isso é mau, porque quando a Europa teve o seu primeiro choque forte, com 20 e tal vozes ao mesmo tempo, ali a conversarem sobre o assunto, e o que é que eles fizeram? Vamos sacrificar estes gajos aqui, não é? Porque a gente não tem nada a ver com o assunto. Pois é fácil começar a vender a ideia de nós e dos eles, que o André dizia bem, e que é uma verdade, e que é uma fragilidade do nosso modelo. E, portanto, agora em 2020 voltamos a ter uma crise, e eu temo que, apesar dela ser simétrica, porque está a acontecer ao mesmo tempo em todo lado, como a capacidade de cada um dos países para reagir à mesma de per si é diferente, veja-se o caso da Alemanha, veja-se o caso dos países escandinavos versus o sul da Europa, eu não quero acreditar que vamos repetir exatamente o que vimos em 2008, 2009 e 2010 com Portugal, Espanha, Grécia e os países do sul, os chamados picos. Porque se assim for, meus caros, a noção de paz e a noção de termos uma Europa coesa rapidamente desaparece, até porque há aqui pelo menos 2 países, que são a Espanha e sobretudo a Itália. Eu acho que eles não vão estar pelos ajustes, nomeadamente em sede política e de voto. Quem é que eles metem à frente dos países, com todo o discurso que existe inflamado lá do outro lado. E, portanto, mais uma vez, Bruno, voltando aqui atrás, se é verdade que os problemas fundamentais da Europa podem ser a demografia, a democracia e as alterações climáticas, infelizmente, digo eu, estão sempre fortemente condicionadas no curto prazo por esta questão económica, que me parece muito importante e que os números bem mostram que é preciso de alguma forma tentar resolver. Muito bem, Luís, muito obrigado. Entretanto, recebemos aqui mais um elemento, o Cristiano Cabrita. Entretanto, a imagem dele parou aqui, não sei se ele está por aqui. Cristiano, estás por aí? Já vamos ver. Eu acho que estou. Ok. Acho que sou eu. Cristiano, eu sei que enquanto vais preparando aí a tua intervenção, deixa-me só fazer um comentário breve aqui ao que o Luís também dizia, e dizer que me também parece o seguinte: vamos lá ver isto. Como é que diz aquele ditado, em casa onde não há ganho e pão, todos ralham e ninguém tem razão, não é? E, portanto, quando nós passamos por períodos económicos mais difíceis, é natural, politicamente, também surjam maiores dificuldades de entendimento, e isso parece-me natural, e isso acontece transversalmente, não é só no sistema europeu. Parece-me que desta vez, e como bem referenciaste na parte final da tua intervenção, quando nós temos
a Espanha na situação em que pode vir a estar, e especialmente a Itália, não é? Que é uma das maiores economias do mundo, não é? Será muito complicado haver o mesmo nível e o mesmo tipo de tratamento que houve na última crise financeira para aquilo que se avizinha a seguir. Porque isso seria uma implosão, não é, do próprio projeto, sendo que, e é importante não esquecermos isto, há muita gente interessada em que essa implosão possa acontecer. E nós não podemos esquecer que a Itália hoje vive sobre lideranças políticas que têm exprimido de uma forma, enfim, muito clara a sua não concordância com o projeto europeu. E, portanto, nós hoje não estamos a falar só de países como a Hungria, que tem os problemas democráticos que têm vindo a se acentuar, como temos visto nos últimos tempos, ou como outros países de leste onde isso tem acontecido, ou, enfim, não vamos falar agora já na saída da Grã-Bretanha e o por ali vem, mas apesar de tudo, com os riscos que eu percebo que os discursos económicos, muitas vezes vindo de países do norte, como a Holanda, ou como a Suécia, como a Finlândia, possam ser perigosos, parece muito mais perigoso ainda o discurso completamente anti-europeu de alguns partidos que têm ganho expressão em países que são fundamentais no projeto europeu, como é a Itália, como é a França, por exemplo, onde a extrema-direita tem tido um crescimento brutal nos últimos tempos. E sejamos claros também, essas pessoas não querem que o projeto funcione. Portanto, esta lógica da solidariedade europeia não lhes interessa, até porque elas estão ancoradas, o seu próprio projeto político está ancorado numa ideia nacionalista e identitária que se fecha sobre si próprio. E, portanto, eu pessoalmente tenho muito receio disso, porque prezo muito o projeto de paz, que, como o André dizia, me tem dado a oportunidade de viver neste canto do mundo de uma forma tão boa, e tenho tido essa sorte, e acho que isso coloca isso em causa. Cristiano, agora já tenho tempo para preparares a tua intervenção. Dr. Cristiano Cabrita, especialista em política internacional, americana muito, mas que hoje nos pode falar um bocadinho sobre a Europa. Olá a todos, boa noite. Eu cheguei agora, peço desculpa, mas andei a vaguear um pouco o nosso Algarve e Mas em isolamento e com a devida só com a família, dentro do carro. Muito bem. Só com a família da carro. Com máscara? Tens máscara, nem tudo? Máscara, tudo gel, bem. Tudo. Eu, a última, quer dizer, eu tive aqui 1 minuto e meio para preparar qualquer coisa, mas o que eu queria dizer era só lembrar aqui 2 ou 3 pontos. Primeiro, por muito mais que nós possamos discutir aqui a questão da Europa e o futuro da Europa, acho que a Europa, e falou-se aqui, o Bruno estava a falar em paz, alguém falou em paz anteriormente, a construção da Europa diz muito daquilo que foi o sucesso do processo de construção europeu, baseado não só na paz, mas na democracia, mas e também, até certo ponto, no liberalismo económico. Isso é chamada a tríade liberal wilsoniana, que proporcionou aquilo que a Europa não tinha vivenciado nos tempos anteriores, que era a paz e a relativa estabilidade, e isso foi um ganho inequívoco por parte do projeto europeu. Ou seja, a Europa, antes de 45, tinha entrado em 2 guerras mundiais, e eu acho que o projeto, o essencial da construção europeia foi precisamente isso. E não nos lembramos que, por vezes, as pessoas têm tendência a olhar para os períodos históricos de uma maneira pouco distanciada. Nós temos que perceber que, efetivamente, tivemos sérios problemas na Europa e que levou a 2 guerras mundiais, e pronto, não vamos discutir isso agora. Para dizer o seguinte, eu continuo a acreditar, não sou um eurocético, eu continuo a acreditar no projeto europeu. Eu, em 2015, por acaso, tive a oportunidade de apresentar uma discussão no centro quer dizer, na Bélgica, numa universidade chamada a Católica Lavant-la-Neuve, e basicamente eu cheguei e apresentei um argumento, e que na altura o que eu dizia é que a Europa não tinha estratégia. E eles olharam todos para mim e diziam assim: mas quem é este tipo? Vem de Portugal e vem aqui ao centro, ao coração europeu, a dizer que a Europa não tem uma estratégia. E efetivamente o que se passa é que a Europa, e vocês, não sei se a maior parte de vocês sabem, e outros não saberão, mas basicamente existe, além disto tudo, um projeto que é a Estratégia Global da União Europeia, desenvolvida a partir de 2016, que efetivamente tinha como objetivo fazer um tackle a estes assuntos todos, das migrações, do terrorismo,
nacionalismos até certo ponto, e isso ficou sempre, ficou aquém daquilo que era exatamente o projeto inicial. Por várias razões, o Bruno já falou de uma, que é a questão dos nacionalismos, não só na Itália, na Alemanha, mas vimos isso também nos países do norte da Europa, quer dizer, a extrema-direita e os nacionalismos de direita são efetivos e cada vez mais. Não vamos falar da questão da Hungria, mas sobretudo o grande entrave, do meu ponto de vista, que está sempre, quer dizer, não está somente presente no processo de decisão das instituições europeias, está também presente na forma algo não receptiva como os Estados tendem a não abdicar da sua própria soberania. E isso tem sido um dos grandes entraves. E acho que, do meu ponto de vista, essa questão é talvez dos maiores entraves ao projeto europeu, que é o sentido de os Estados, independentemente de estarem no processo de integração europeu, não se saberem lidar com a perda de alguns elementos de soberania. Existem dois autores muito interessantes ligados ao funcionalismo e ao neofuncionalismo, se calhar o Luís saberá mais, porque tem a ver com questões económicas, o Ernest Haas e o Mitrani, e basicamente o que eles dizem, e o processo de sustentação do projeto europeu baseia-se muito no spillover, ou seja, quer dizer, nós fomos paulatinamente a partir de 45 a desenvolver processos de spillover, numa fase mais primeira, se quisermos, do ponto de vista económico, e depois com outras questões mais difíceis, como as questões de defesa e segurança. Agora, ponto essencial, a questão da soberania do meu ponto de vista, e isso está presente agora na estratégia global da União Europeia, e a forma como os Estados europeus tendem a lidar, vocês não sei se reparam, há sempre um grande debate, e hoje em dia isso verifica-se que a União Europeia é um ator global ou não? Está sempre presente. Eu vou deixar esta deixa para vocês pensarem, para quem quiser discutir, a questão do ator global ou não, porque esta questão é sempre importante, o posicionamento da União Europeia. E muito do facto de nós não estarmos ainda a falar da União Europeia como um ator global tem a ver com estas questões, não é? Porque nós não nos conseguimos, talvez, unir a uma só voz e fazer a abordagem destes assuntos, que é um assunto, quer dizer, não é um assunto tão importante quanto isso, mas pronto, isso nós lá iremos discutir. Mas não nos conseguimos unir e dar uma resposta efetiva. E a estratégia global da União Europeia, que efetivamente tinha em alguns aspectos a resolução de problemas comuns, não conseguiu resolver isto e não continua a não conseguir resolver estes assuntos. E portanto, eu diria soberania e, de certa maneira, aqui alguma incapacidade de resolver isto de uma maneira comum. Por isso, do meu ponto de vista, quando se discute a questão do ator global da União Europeia, não faz muito sentido, porque efetivamente nós, quando chegamos à altura de resolver problemas comuns com efetividade e assertividade, não os conseguimos fazer, não é? Não temos essa capacidade. E, portanto, deixava o meu comentário por aqui. Muito obrigado, Cristiano. Estávamos a sentir falta de alguns nomes em inglês, de alguns estrangeirismos, para tornar esta discussão muito mais global e com um alcance muito maior, sobretudo o nosso público. Por uma razão muito simples, é que eu sou da Albufeira e quem é da Albufeira tem que utilizar sempre aqui alguns estrangeirismos, porque no strip e na Baixa da Albufeira nós temos que falar algarvio, português e alguma língua estrangeira. Estrangeirismos como o puto de crime e coisas deste género, não é verdade? Muito bem, então nós temos mais 19 minutos de conversa, segundo como foi indicado pela nossa gestora tecnológica, depois isto vai arrebentar e portanto temos 19 minutos para podermos bater aqui um pouco sobre as questões que o Cristiano levantou, ou sobre o que vocês quiserem bem entenderem. Eu queria só, enfim, lançar aqui mais uma nota sobre aquilo que se tocou ali há pouco muito ao de leve, quando se falava sobre a legislação sobre os tomilhos e os afins.
e também queria provocar aqui o Gonçalo nesse sentido, ou quem se quiser se sentir provocado, sobre aquilo que também é a forma como a legislação europeia é construída e depois é transitada para as legislações nacionais, e sobre que forma é que isso ou não faz as pessoas, ou pelo menos os legisladores nacionais, sentirem que de alguma forma se sentem de alguma forma beliscados naquilo que é a sua autonomia nacional e como é que se faz esses equilíbrios. Porque, como depois se dizia há pouco, isto dá muito jeito nós dizermos que a culpa é dos senhores lá da Europa, que não nos deixam fazer isto ou que não nos deixam fazer aquilo, e depois para fazer isto ou para fazer aquilo, normalmente é a mesma coisa, nós vamos lá pedir algum dinheiro e algum apoio para fazer as ditas coisas que supostamente eles não nos deixam fazer. Mas isso é também uma nota que teria da mesa. Vejo que aqui a Vanessa tem o telefone no som desbloqueado, porque quer dizer alguma coisa. Quero pôr só um bocadinho de veneno. Estava aqui a pensar no que a Andreia disse, e muito bem, que é... Pensava que o veneno tinha a ver com o que o Cristiano estava a dizer dos estrangeirismos. Eu não sei o que ele falou na strip, foi isso que ele disse, eu não ouvi bem. Sim. Striptease, pelo que eu percebi. Striptease, ok. Não, eu acho que é da interferência aqui radiofónica, aqui qualquer coisa do vídeo. Albufeira está longe, Albufeira. Não, era só dois comentários muito rápidos. Um era sobre a questão de que nos devíamos de estruturar primeiro, internamente, antes de olharmos para uma Europa, e muito bem, né? A organização ou o crescimento começa de dentro para fora e não o oposto. E acho que temos que olhar para isso. E depois era só por aqui um bocadinho de veneno. Estamos aqui a dizer que não temos uma Europa unida e com razão, não temos. E não temos uma identidade europeia e temos uma identidade algarvia, temos um Algarve coeso que não olha entre concelhos e fronteiras. Apeteceu-me pôr um bocadinho de veneno, só isso. Neste momento acho que está um helicóptero a caminho da tua casa já. Provavelmente as luzes apagar-se-ão e não sei o que é que vai acontecer assim. Pá. Mas eu agarro na... Em conselho é que a Vanessa vive, só para a gente perceber bem. Pois não, mas isto a internet permite rastrear tudo. Ela neste momento está basicamente tramada. Portanto... Eu vivo no Algarve, é só o que precisam de saber. Mas eu agarrei na provocação dos tomilhos e da legislação. Eu até acho que esse aspecto até é um dos que são mais generosos na... Eu vi logo. São por uma razão muito simples. A União Europeia estabeleceu diretivas comunitárias que depois a adaptação ao contexto nacional compete aos respectivos governos, à exceção dos regulamentos, que são de aplicação direta, nem sequer carecem de transposição para o direito nacional. Todas as outras carecem de um trabalho de pormenorização e de adaptação. E nós aí metemos os pés pelas mãos, como sempre. Porque nós somos muito bons a produzir legislação, adoramos publicar legislação, que depois não fazemos ideia como é que fazemos cumprir, nem muitas vezes fazemos ideia da realidade que essa legislação pretende regular. E na área da conservação da natureza, dos tomilhos, se quisermos, isso é gritante. Nós temos o plano setorial da Rede Natura, que em Portugal diz uma coisa fantástica, que é que deve ser pormenorizado pelos particulares que entendam desenvolver um determinado projeto para uma área. Que é inconcebível. Então, mas quer dizer, a entidade que tutela um determinado valor ou um determinado recurso diz que quem quiser explorar é que tem que provar que aquilo lá está. Isto é de doidos. Ora, isso a culpa não é da União Europeia. Aí voltamos àquilo que eu tinha dito e que a Vanessa agora reforçou, que é a organização interna. Não há de ser o Sebastião que vem de Bruxelas, agora num TGV, já não vem no dia de nevoeiro, vem no TGV, com uma pasta cheia de papéis e que vai resolver os problemas de Portugal. E essa parte compete-nos a nós fazer. E parte do projeto europeu. E eu aí vou dizer uma coisa que é um sacrilégio. Os países do norte da Europa têm alguma razão no desdém com que olham para os países do sul, porque nessa parte do trabalho de pormenor, do trabalho de sapa, acaba sempre por falhar qualquer coisa nos países do sul, ou melhor dizendo, falha mais do que falha no norte, porque os do norte também não são naturalmente perfeitos. E a sul as coisas falham sempre um bocadinho mais. Mas isto
Isto está intrínseco, isto é genético, isto se nós formos ler os escritos da antiguidade já lá está, e nada mudou. E aí a Andreia falará sobre isto com muito mais propriedade do que eu. Portanto, aí falha a parte do trabalho, que é sempre uma coisa chatíssima, uma coisa horrível que um gajo tem que fazer. E não podemos estar a culpar Bruxelas. Se não transpomos as diretivas em condições, o problema é nosso. Se não aplicamos, por exemplo, aquelas normas que enquadram a atuação da ASAI de uma forma, hoje um bocadinho menos, mas normalmente perfeitamente selvagem, perfeitamente deslocada daquilo que é a realidade empresarial que nós temos e de produção, a culpa é nossa. Não vale a pena estar a dizer, mas são os gajos de Bruxelas. O gajo de Bruxelas nunca disse que o queijo curado não podia ser daquela maneira. Estipulou umas normas, depois adapta-se à realidade nacional. Isto é um clássico. Portanto, concordando inteiramente com a Vanessa, nós temos que nos organizar internamente. Também temos que, quando vamos para o projeto europeu, também temos que ir com uma ideia do que é que pretendemos, por um lado, retirar dele, mas também contribuir para ele. Não é? E aqui há sempre esta questão, o projeto europeu faz de dar e receber, como qualquer parceria. Numa parceria onde há um que não ganha nada, as coisas ficam mal. Portanto, falta-nos essa definição, falta-nos depois a parte do trabalho, e falta-nos, quer a nível regional, quer a nível nacional, essa definição de projetos. E nós aqui, no Lugar ao Sul, já discutimos isso muitas vezes no caso do Algarve, falta-nos claramente um projeto regional. Avançamos um bocado aos apalpões, temos o turismo como grande fio condutor, graças às excepcionais condições que aqui temos, que em momentos como... Isso agora acabou, agora já não há turismo. Eu não acredito que tenha acabado. Não? Acho que não, infelizmente há muita gente... Agora vai ser só ambiente. Acabou o turismo. Quem nos dera é que se fosse só ambiente, um ambiente saudável e equilibrado dá origem a tudo o resto, na devida proporção. Nós... Inclusive é mais erva e coisa. Não disseste que nos dera, porque não. Não disseste que nos dera, pois não. Não percebi. Desculpa. Tantas, o Bruno disse, agora é só ambiente, já não temos turismo. E tu respondeste, quem nos dera? Eu ouvi mal, seguramente, não foi? Eu também ouvi isso. Eu só percebi ele dizer vamos ter mais ambiente. Não percebi que já não tínhamos turismo. O turismo ainda bem que o temos. Eu gosto. Eu gosto Isto ficou gravado. O que nós não podemos fazer é vender a alma e o corpo ao turismo, não é? Temos que o acarinhar como uma atividade importante que é, depois temos é que pensar que para além disso temos que fazer mais qualquer coisa, que senão somos a região da cigarra, lá está. Tudo que seja festa é connosco e depois tudo o resto façam os outros, não pode ser. Temos que complementar isto um bocadinho mais e temos que definir qual é o papel disso num projeto de mais longo prazo, não é? Porque senão vivemos neste imediatismo e que depois, eu acho que isto também é uma questão importante de ser discutida a nível regional, para lá do artifício estatístico que o turismo origina e que nos dificulta inclusivamente o acesso a vários mecanismos de coesão territorial e de coesão social a nível europeu, também, quer dizer, pomos a fé toda numa indústria que se diz altamente pujante, que se diz que tem altos rendimentos, mas depois, na altura da responsabilidade social e concretamente do apoio às pessoas em fases de dificuldade, não existe. Isto a nós devia, pelo menos, fazer-nos pensar um bocadinho. E com silêncio. E com isso Tu secaste o pessoal. Olha, e continuando, já que o tempo está a escassear, aqui tentar fazer mais 2 ou 3 notas rápidas. Uma é que, agarrando naquela ideia que o Luís Coelho ia buscar números, é que é difícil comparar o projeto europeu com qualquer outro, porque não existe outro. E, portanto, quando eu fazia aqui uma pesquisa e se vou aquilo que normalmente nós sentimos tentados a comparar, por exemplo, os Estados Unidos da América, que não é comparável, porque estamos a falar de uma realidade totalmente diferente, de um país com uma monocultura, com uma cultura dominante, com uma língua, etc., com uma realidade, uma história comum, mas ainda assim vamos encontrar rendimentos per capita de cada Estado muito diferentes uns dos outros. E, portanto, se nós pensarmos, a Califórnia, se fosse um país independente, seria talvez a 8ª economia do mundo, e temos outros Estados nos Estados Unidos que estariam num ranking lá muito para baixo em pontos. E, portanto, até os próprios países têm diferenças regionais bastante acentuadas.
acentuadas. E no projeto europeu os países entraram em fases diferentes, em momentos diferentes, com histórias diferentes, com realidades económicas muito diferentes, sociais, etc., que ainda hoje se sentem e se manifestam. Daí que existia o princípio da coesão, que era e é um dos princípios fundamentais da União Europeia, mas que mais difíceis de explicar, que é como é que eu explico a países ricos ou pessoas dos países mais desenvolvidos que têm que contribuir mais para que haja este princípio de coesão, que aqueles que estão em piores condições se aproximem deles, mas ao mesmo tempo que todo o bloco cresce. Isto é uma ideia quase, parece utópica, mas aconteceu há alguns momentos, que é, vamos todos crescer ao mesmo tempo, sendo que os que ganham mais vão contribuir para os que têm menos, mas todos crescemos. Claro que isto nunca é assim, na verdade. Claro que para crescermos todos, uns tiveram que prescindir de soberanias, de riquezas, de atividades económicas, e a gente fala de facto do que aconteceu nas pescas, do que aconteceu na agricultura. Obviamente que a política agrícola comum, a política das pescas, etc., trouxe danos grandes a países que tinham uma capacidade negocial menor, como é o nosso caso. Mas a verdade é que lá estava o princípio da coesão, porque depois vinham verbas para outras áreas que nós negocialmente dizíamos que eram prioritárias. Agora, o que aconteceu foi que o projeto europeu tornou-se o bode expiatório, o saco-box para os falhanços nacionais. Quando lá está, os governos, os líderes nacionais falhavam na negociação e não escolhiam bem as receitas e os sacos de fundos que queriam receber e não os aplicavam bem. Quando isto corria mal, era fácil dizer que lá está, os senhores de Bruxelas, que era assim apelidado, e Bruxelas passou a ser assim um território, não é, neutro, onde parece que ninguém é tudo a pátria, e portanto são os tais senhores, os tais eles, vêm-nos roubar os barcos, vêm-nos roubar a agricultura e obviamente que o problema muitas vezes foi nosso na negociação e obviamente mais que na negociação, na aplicação também, e depois é uma questão cultural, porque não foi só a passar isto a bola, só aos políticos, é injusto, porque depois muitas vezes as coisas podiam estar bem negociadas, mas a execução de muitos portugueses foi criminosa. E, portanto, ficou, obviamente, por julgar imensos e milhões de desvios que existiram. E não foi por culpa dos políticos, foi por culpa dos muitos portugueses que viram uma receita rápida para comprar bens de luxo, os tais jipes, não é? As tais piscinas que se falavam, ao invés de investir na agricultura. Felizmente isso hoje não é verdade, tão verdade como foi. De facto, hoje vemos um investimento grande na agricultura, em áreas com fundos. Obviamente também houve uma aprendizagem, porque também foi necessário crescer, aprender e criar mecanismos muito diferentes daqueles que existiam num determinado momento. Agora, a verdade é que vamos, perante as dificuldades, mandar abaixo o prédio, ou vamos perceber onde é que estão as rachas, destapar e dizer assim, bem, isto ainda aguenta mais uns andares e vamos aqui construir mais. E com isto no caso, ou seja, estamos neste impasse. Vejo, parece, com muito mais palco os defensores de isto é melhor ir abaixo, não é? Do que aqueles que deveriam ter palco a defender que o projeto tem pernas para andar, é preciso construir mais e pôr mais andares em cima. Muito bem, obrigado, André. Vamos fazer aqui uma ronda final rápida por todos. Se alguém quiser dizer assim 3 frases para finalizar a coisa. Vanessa, podemos começar por ti. Bem, eu, 2 coisas muito rápidas. Uma, acho que não podemos falar ou pôr as pessoas a pensarem em democracia e em cidadania e em Europa sem garantir segurança económica, e isto tem que ser a parte social de um país, tem que ser sempre uma preocupação constante, porque tem a ver com a supressão de necessidades das pessoas. E a segunda é que eu gostava de também ver toda essa legislação que sai, toda a comunicação que é feita, que fosse feita numa linguagem muito mais inclusiva para a população que nós temos. Porque é muito bonito lançar decretos de leis e outras coisas que são feitas por aí, fazer discursos bonitos, quando mais de metade da população nem consegue interpretar.
eu estudei uma série de anos, tenho um mestrado e às vezes vejo-me grega para interpretar determinadas coisas. E quando eu me vejo grega, imagino outras pessoas que se calhar não tiveram as mesmas oportunidades de educação que eu tive. E gostava de deixar esses dois reptos, uma linguagem mais inclusiva e também refletirmos um bocadinho sobre a questão social, a importância de não ficar esquecida nesta altura. Obrigado, Vanessa. Luís? Prepara, Gonçalo. Bom, muito telegraficamente, eu concordo que o projeto europeu é um projeto que deve ser acarinhado. Aliás, diria que Portugal não tem outra solução. Em termos práticos, estar fora do grupo seria, eu diria, não sei bem o que é que seria bem pior que 1000 Covid juntos. E, portanto, acho que é muito importante que os portugueses tomem consciência de que o nosso caminho é com a Europa e não contra a Europa. Dito isto, acho que o projeto europeu tem de facto um conjunto de brechas, como o André falava, algumas delas económicas, mas muitas delas não são económicas, têm a ver exatamente com a compatibilização de culturas diferentes, num cenário onde os interesses dos países e de certas clientelas dentro desses países muitas vezes se sobrepõem àquilo que seria razoável e melhor para a globalidade da Europa. E, portanto, nesse sentido, todos os debates e toda a construção que puder ser feita para ajudar a melhorar a questão do diálogo político e também aproximar a Europa dos cidadãos, por exemplo, o programa Erasmus, que ele também falou, e que é um excelente exemplo do que é que se pode fazer para que as pessoas sintam mais a Europa, deve ser acarinhado, deve ser densificado, porque a alternativa para todos, uns mais, outros menos, será sempre pior. Pronto, eu, como o Bruno ainda está ali em preparação, pego já na bola e eu acho que efetivamente a grande virtude do projeto europeu continua a ser e será sempre a paz. E voltando ao princípio da conversa, esse fator nunca, mas nunca mesmo poderá ser menosprezado face a qualquer outra questão. Agora, sem dúvida alguma, como aqui ficou demonstrado de várias formas, se as pessoas não estiverem bem, se as pessoas basicamente não comerem e não se sentirem que têm perspectivas de futuro, essa paz degrada-se rapidamente na medida em que lá está, os axiomas têm que ser provados. Isto é um contrassenso, mas tem que ser. Nós não podemos alardear uma política de prosperidade alargada se ela não se efetivar. E, portanto, aí estamos apenas a dizer que o rei vai nu e isto é inevitável. Há sempre um momento onde há um gajo que levanta o dedo e diz mas o rei vai nu, isto não é bem assim. E aí começa tudo a descambar. Portanto, há efetivamente que reforçar a aposta a começar nas lideranças, efetivamente, porque tem que dar o exemplo, tem que ser mais coerentes dentro e fora do país, ou seja, o projeto europeu tem que ser incorporado de alto a baixo naquilo que é o discurso e a atitude política, e depois tem que se envolver muito mais as pessoas neste processo, e não pode ser apenas este jogo de parada e resposta entre uma entidade supra, que muita gente desconhece, que muita gente não faz ideia para que é que serve, e que depois condiciona efetivamente a vida do dia-a-dia. Portanto, isso leva-nos também, temos que desenvolver e temos que evoluir claramente nos mecanismos democráticos. A democracia não é um estado estático, não é uma condição estática, é um estado dinâmico, é uma coisa que fundamentalmente tem que se exercitar e tem que se exercer todos os dias. E nós daí, lamento dizer, mas nos últimos 44 anos, 46, peço desculpa, e francamente falhámos. Tem havido um falhanço absoluto na educação para a democracia. E, portanto, somos um dos países onde mais claramente e se calhar mais rapidamente nos ressentimos com todos estes problemas. Tem que se apostar claramente nessa vertente para que também possamos compreender melhor este projeto europeu e abraçá-lo de uma vez por todas. Força, André. Eu só queria referenciar que o Gonçalo acabou de dizer que a democracia precisa de um PT. Um personal trainer, não é? Espero que seja. Ou uma. Vamos ser. 1/1. 1/1. Se PT para o outro lado do Atlântico podia ser mais complicado. Agora, eu com isto quase me perdia. Para dizer que, de facto, temos um caminho difícil. A Europa sempre teve um caminho difícil à sua frente. E daí que o projeto europeu, a União Europeia, tem uma das coisas mais fantásticas que se pode encontrar em organização política. É que o direito de veto que existe
em igualdade de circunstâncias para Estados com maior ou menor dimensão, maior ou menor riqueza, é algo fantástico, que põe em causa a maior paciência do mundo. Ou seja, imaginem para a negociação de tratados, como quase todos, as horas, as negociações que foram feitas. Isto exige, e depois nós encontramos isso naqueles textos mirabolantes, cheios de vírgulas e curvas e túneis e exceções e que depois a Vanessa não entende e não entende ninguém. Porque aquilo precisa de um preâmbulo tão grande ou maior do que o próprio código, porque lá está o direito de veto. E isto é algo fantástico, porque as clientelas, todos os interesses de Portugal, com a sua pequenez, quando está na União Europeia, também está na CPLP, também tem a sua lusofonia, também tem os seus interesses. Agora pensem nisto à escala de Espanha, com o seu iberismo e com a América do Sul, e pensemos em França com toda a sua vontade de ainda conquistar o mundo com o Napoleão e depois, quer dizer, e vamos por aí adiante. E isto, conciliar todas estas geoestratégias é algo parece às vezes inconciliável, mas tem sido conciliável com muita negociação. E o projeto europeu passa por isto, negociação, capacidade de conciliação, de entendimento e aquilo que às vezes nos falta, que é esta capacidade de convívio com muitas diferenças. E a verdade é que é muito difícil pôr estes países todos com tantas diferenças a conviver, mais de conviver, a fazer trocas comerciais e a partilharem soberanias, que é algo que com muita dificuldade é feito, mas que é preciso fazer mais. E temos que ir mais longe, nomeadamente na justiça e, sobretudo, na parte fiscal. Enquanto não existir uma partilha da soberania fiscal para que exista uma política fiscal comum, a Europa vai ter grandes desigualdades. E esta questão que se viu ainda agora, que uns com mais ânimo ou com menos ânimo receberam as palavras do primeiro-ministro português quando respondeu ao ministro das Finanças holandês, dizia, bom, há uma solução fácil, acabemos com os benefícios fiscais que a Holanda tem, porque a Holanda está a dizer uma coisa, mas depois recebe as grandes empresas nacionais, como as nossas, nós sabemos, no seu espaço económico, e aí são tributadas mais baixas e, portanto, fugindo ao pagamento dos impostos na origem, não é? E portanto, aí a Holanda já não se preocupa com os países do Sul. Estas questões têm que ter alguma política comum, sob pena de a Europa andar a 2, 3, 4, 5 tempos. E, portanto, daí está. O que é que eu defendo para a Europa? Mais Europa. Quer dizer, isto só se combate com mais projeto europeu. Se nós formos para o menos, estamos a dar espaço para que os eurocéticos esmigalhem e partam este projeto de princípio ao fim. Ok, obrigado André. Faltam-nos aqui duas pessoas, o Cristiano e a Andreia. Não sei qual deles quer falar neste momento. A Andreia desapareceu agora aqui do ecrã. Assim que foi a falar. Exato, André. Vou falar, vamos já embora, nem quero saber mais disso. Fizeste bem, André, cá agora ouvir esta conversa sobre a Europa. Cristiano. Bom, André não quer falar? André fugiu, foi-se embora, desistiu. Isto foi Está de volta, está de volta. Ela quer ficar para o fim, sabem que as mulheres têm que ter a palavra. Eu ia dar lugar a minha vez à André, uma senhora, não é? Peço imensa desculpa. É aquele manifesto que é o bater com a porta. Não há para farta disto. Dar um morro na mesa. Eu vou dar o meu lugar à André, se faz favor. Não, porque continua lá, Cristiano, então estavas a ir tão bem. Não tinha dito nada. Exato. Estamos aqui a falar da democracia, pá. E eu ia sugerir que vocês, ouviam o nosso auditório, pá, lessem aqui um artigo de um tipo aqui da Albufeira chamado Cristiano Cabrita. Eu vi lá. Depois que publicou um artigo, pá, numa revista americana. Como era que eu tenho que Está em inglês. Está em inglês. A língua oficial da Albufeira. Eu por acaso, agora com alguma seriedade académica aqui, o artigo. Seriedade académica. Desculpa lá, isso não está no lugar ao sul, não conta para nada, pá. Não, por isso é que eu estou a introduzi-lo agora. Por acaso é engraçado, o Gonçalo, a observação do Gonçalo, porque eu escrevi um artigo
por acaso os tipos até acharam que era interessante e publicaram. E o título do artigo está em inglês, mas o título do artigo é Porque é que a democracia é a sua pior inimiga. E na realidade fala de todas as vicissitudes que nós temos percorrendo ao longo dos tempos, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, porque, como o André disse, e bem, por exemplo, nos Estados Unidos tem um processo de decisão que é o gerrymandering, que é algo absurdo, mas pronto, isso é para outra situação, outra discussão. Eu só quero ao nosso auditório, pá, que realmente olhem para o que era Portugal em 1971, em 1985, em 1984, quer dizer. Eu fui estudar para Lisboa, pá, eu para chegar a Lisboa tinha que percorrer o Serra do Algarve, só apanhava a autoestrada em Setúbal, para andar 20 km. Quer dizer, E o Cristiano tem 50 anos, afinal. O Cristiano tem 50 anos. Mas precisamente por causa disso, o que é interessante é que isto foi uma realidade. Claro que és muito novo. Muito novo. Não, é que nós, quer dizer, nós temos essa experiência que quando as pessoas falam da vida do infante foi construída com fundos europeus, e as pessoas querem ser disso e põem para lá portagens e aquelas coisas todas virtuais e não sei como é. Mas para vos dizer que realmente nós esquecemos um pouco, porque a história é como a chuva, pá. Isto, quando há terra, a chuva vai e leva tudo. E Portugal, realmente, há uns tempos atrás, não há muitos, e o Bruno acabou de dizer isso, pá, nós vivíamos numa. É preciso que as pessoas tenham alguma noção, algum discernimento para perceberem que o projeto europeu foi a melhor coisa que aconteceu a Portugal e à Europa. Primeiro ponto. Depois, para dizer que nós temos de ter algum cuidado com este tipo de discurso, e esses discursos que têm sido alimentados um pouco por toda a Europa têm a ver com o declínio económico, porque nós também nos habituamos, nós, Estados europeus, a viver num Estado social que, não sendo o ideal, é muito superior àquilo que se passa, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós sentimos muito confortáveis, aliás, o nosso desenvolvimento socioeconómico, a partir de 45, permitiu-nos criar um Estado social relativamente alicerçado em alguns princípios básicos, não é? Que os Estados Unidos não têm. Esta é outra discussão, mas para vos dizer que a Europa, do meu ponto de vista, está muito melhor do que nós pensamos. Depois, para terminar, para não nos esquecermos que em tempos de crise e de subdesenvolvimento económico, o que é que sucede? Há aqui estes radicalismos que são alimentados, estes nacionalismos que são alimentados. E para vos dizer, quer dizer, a história não tem que assustar ninguém, só tem que ser constatada, e é um facto. E nós temos um senhor que tinha a mania que escrevia umas coisas, tipo Mein Kampf e não sei o que mais, e tinha um bigodinho. O tipo até conseguiu ser eleito democraticamente num Estado, numa altura em que efetivamente o subdesenvolvimento económico, e quando vocês falam aqui do crash da Bolsa de Nova Iorque, 1929, atenção, foi precisamente, há pouco falava-se aqui, e nós estamos a passar por exatamente o mesmo período, foi exatamente esse período que alicerçou, por exemplo, eu estou aqui um bocadinho meio a brincar, meio a sério, que alicerçou e alavancou a ascensão de Hitler ao poder. Não foi mais nada, porque ele estava cá na miséria. Ele, a partir de 21, estava cá na miséria. Portanto, nós temos de ter algum cuidado, e eu concordo com o André, nestas alturas o que é que nós temos que fazer? Temos que reforçar exatamente o processo de construção europeu, tem que ser reforçado, e eu creio que os dirigentes europeus têm que saber estar à altura, e saber estar à altura é, efetivamente, arranjar um plano que seja um plano superior ao plano Marshall para acabar com isto, e para tirar as dúvidas todas relativamente ao projeto de integração europeu e de construção europeu, que eu acho que tem pernas para andar e é seguramente a melhor invenção que a Europa assistiu nos últimos 500 anos. Muito bem, antes de irmos para a Andreia, eu fiquei mesmo curioso com aquela citação do Cristiano Cabrita sobre os pingos da chuva e não sei o que mais. Aquilo terá sido uma tradução livre de inglês para qualquer coisa? Onde é que ele terá de buscar aquela? Que foi mesmo uma coisa assim profunda que me deixou bastante inspirado, Cristiano. Eu vou responder. Sabes que em tempo de pandemia nós lemos muitos poemas orientais, e os peixinhos, aquelas coisas, e pronto, é a parte mais filosófica. Os peixinhos. Andreia, o que é que tens a dizer sobre isto? Neste momento já não tenho muito a dizer, vocês são todos muito especialistas nesta coisa da Europa.
muito mais do que nem sequer era para estar a participar. Mas, Tu não estás a participar. não, exato, eu só estou aqui num cantinho, não é? Aqui num cantinho do ecrã. Sim. Mas há aqui uma coisa que eu queria dizer, só para rematar, que me pareceu aqui interessante e que também acaba por ser um pouco transversal aos problemas europeus e inclusivamente ao próprio problema português, problema nacional. Acho que é uma questão, há aqui, podemos observar isto de várias escalas, digamos assim, podemos falar da Europa, e a Europa que é divergente a vários níveis, e em períodos de crise essa Europa mostra-se realmente mais divergente e apresenta mais disparidades e mais desacordos, é mais difícil chegar a uma união em períodos de crise, como de facto estamos agora a assistir. E simultaneamente a tal questão que tinha sido aqui levantada do facto de haver este problema da autonomia nacional, de se querer sempre que a autonomia nacional se sobreponha ao tal projeto, e isto inviabiliza um bocadinho que as coisas vão a bom rumo e a bom porto. E eu acho que isto pode ser visto a várias escalas, porque temos várias, não temos uma Europa, não é? Não podemos falar da Europa propriamente muito unida, até porque eu acho que não tem transparecido essa união, por muito que se queira. Eu acho que custa transparecer essa união, daí a falta de identidade, a falta da ideia de cidadania europeia, mas temos uma Europa que se foi construindo ao longo de séculos, e eu acho que isto é importante salientar, porque a questão cultural também é uma questão importante. E eu tive uma pessoa, enfim, foi bastante importante na minha vida, que me costumava dizer muitas vezes que o problema português é um problema cultural. E eu tinha dificuldades, e ainda hoje penso muitas vezes sobre isto. Eu acho que isto também se pode transpor ao problema europeu, é um problema cultural, é um problema de construção cultural, construção histórica, que tem séculos. E isso é muito difícil de esbater. Nós estamos a falar de nações, para utilizar um termo que eu não gosto nada, mas estamos a falar de países, estamos a falar de uma construção nacional que foi feita durante séculos nestes territórios e que se fez de forma bastante dispar entre eles. E que, a partir de um determinado momento, houve uma evolução bastante diferente desta Europa, de uma Europa do Sul, uma Europa do Norte, uma Europa Central, por vários motivos. Eu acho que isto, a longo prazo, é uma coisa muito difícil de dissipar e vai demorar muito tempo até que realmente se consigam dissipar todas estas construções anteriores, e que inclusivamente foram as que levaram às guerras, não é? Mas são construções muito difíceis de dissipar, daí que muitas vezes a autonomia nacional sobressaia e se sobreponha ao projeto. Mas eu acho que, vendo isto a outras escalas, também temos a questão portuguesa, podemos observar a questão portuguesa e a questão do centralismo, desta divisão central. E agora, só para deixar aqui um remate final, nós também temos em Portugal um problema de centralismo grave. Portanto, os vários Estados tendem a olhar para si, vários Estados europeus tendem a olhar para si de forma central, na sua autonomia nacional, mas depois dentro dos próprios Estados também temos estas outras dimensões que às vezes estão patentes, que têm a ver com o próprio centralismo que o Estado sofre. Eu acho que aqui o Algarve, e isso é uma questão que nós já temos debatido várias vezes, e que é a tal questão de termos sempre depois as tais regiões de primeira categoria e regiões de segunda categoria. Portanto, isto pode ser visto a várias escalas. Países dentro da Europa ficam em categorias diferentes, e depois dentro dos próprios países, regiões que ficam em categorias diferentes. E, portanto, eu acho que este debate é todo muito interessante, e eu acredito na Europa, e de facto acredito neste projeto, e acho que Portugal teve uma evolução absolutamente notável, precisamente devido à sua integração na União Europeia, mas sem dúvida que é necessário haver uma reestruturação não só das políticas europeias, mas também uma reestruturação interna portuguesa, consiga de facto fazer com que os cidadãos acreditem neste todo, nesta outra escala maior que é a Europa. E portanto eu fico por aqui, porque já ultrapassámos muito ultrapassámos muito o tempo. Portanto, passo a palavra ao Bruno, encerramento. Ainda bem que a Andréia só veio ver a bola, não é? Portanto, imagina se ela tivesse vindo a sério, dava-nos aqui um arraso. Bem, vamos terminar, porque já vamos com 15. Deixa-me dizer uma coisa, Bruno. Deixe tudo. Para terminar, aqui é agarrando nisto que se falou, que é com aquela famosa frase do Winston Churchill, que disse na Câmara dos Comuns, não é? No pós-guerra, em 1947, que a democracia é a pior forma de governo, à exceção de todos os outros já experimentados ao longo da história.
E eu fazia aqui a analogia com a União Europeia, com o projeto europeu, porque a União Europeia é a forma que temos atualmente, mas o projeto europeu ao longo destes anos, que terá sido o pior de todos, mas o melhor de todos já experimentados, e portanto é uma evolução constante. Temos que ser exigentes, mas temos sido tolerantes, porque é um projeto feito por homens e, como tal, com falhas. E parece-me que andamos num tempo em que as pessoas estão muito pouco tolerantes às falhas de si próprias. E parece que isto, às vezes eu deparo-me com afirmações que me pasmam, porque as pessoas estão muito pouco tolerantes a si próprias, porque esquecem-se que aquilo que acontece vem de decisões de pessoas como elas, que têm certezas, que têm dúvidas, que falham, que erram, não sabem, têm certezas, e parece que nós andamos a ansiar que o robô tome conta disto e que um algoritmo qualquer gira as nossas vidas. Eu prefiro ser gerido por homens e por mulheres do que por um algoritmo, e portanto prefiro uma Europa imperfeita, mas que se vá aperfeiçoando ao longo do tempo com a nossa exigência e calma. Muito bem, muito obrigado. Mais alguém tem alguma questão muito urgente que precise de falar antes de terminarmos? Não, acho que não. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas, às largas centenas de pessoas que nos estão a ouvir, a todas as mensagens que temos recebido de todos os cantos do mundo. Tem sido impressionante, inclusive de alguns organismos europeus. Nós não queremos nada, só estamos aqui para debater, estejam descansados. E queria terminar convidando todos a visitar o Lugar ao Sul em www.lugarosul.pt. É um blog, não é um restaurante, apesar de um restaurante que também tem o mesmo nome. E queria terminar com uma citação de um artigo que foi publicado hoje, de um senhor chamado Miguel, de seu nome de Cervantes, que escreveu estas palavras no livro Dom Quixote de La Mancha. E então diz o Miguel o seguinte: sonhar o sonho impossível, sofrer a angústia implacável, pisar onde os bravos não ousam, reparar o mar irreparável, amar um amor casto à distância, enfrentar o inimigo invencível, tentar quando as forças se esvaem, alcançar a estrela inatingível, essa é a minha busca. Isto é uma citação de Miguel, de Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, num texto escrito pelo Nuno Beja, hoje no Lugar ao Sul, que vos convido a ler. E muito obrigado por estarem connosco e até uma próxima oportunidade. Boa. Obrigada. Dá uma ordem. Bye, bye.